Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Hoje eu estou vindo de rubro-negro, camisa do Flamengo, manto do Flamengo, né, para quem é flamenguista. E, claro, ontem o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4-2, mas a galera do Flamengo está orgulhosa de ver o Flamengo jogar o que jogou no Mundial. Parabéns ao Flamengo, que fez uma ótima participação, agora volta para o Brasil. Parabéns ao Palmeiras, que venceu o Botafogo e vai enfrentar agora o Chelsea nas quartas de final. Botafogo, que fez uma boa participação também, mas voltou para casa. E hoje tem Fluminense contra Inter de Milão, lá da Itália, não é? E aí o Fluminense vai tentar avançar às quartas de final. Voltando a falar do que o vídeo promete, iremos falar hoje sobre uma reflexão. Claro, você já ouviu falar milhões de vezes sobre a tragédia do massacre. Não vou falar aqui as palavras que talvez até a própria plataforma não coloque em visualização, né? Evite com algumas palavras que são fortes, que estão na história. Então, eu vou falar aqui, às vezes, até por código, para que você possa entender. Mas vamos falar sobre a maior tragédia humanitária, né, que eu me recordo, da humanidade, em que tivemos um massacre de um povo que foi escolhido por um líder que por muitos, para muitos, era escolhido por Deus, enviado por Deus. Vou fazer uma pergunta para você, e a pergunta está até aqui embaixo, olha só, você está vendo na parte em branco aí, é por que que os alemães apoiaram o Hitler? Pergunta essa aqui, pessoal. Por que que os alemães você pode até estar se perguntando, né: "Ô Lula", às vezes a gente se pergunta: como é que Hitler teve tamanha autoridade, tamanho poder para fazer o que ele fez no mundo? Por que que a população alemã aceitou que o seu líder fizesse tamanha atrocidade? Por que os alemães não se revoltaram contra Hitler quando ele se levantou para exterminar alguns povos, né, do seu país? Vamos lá, pessoal. A gente vai trazer aqui, por exemplo, a parte um. Primeiro, eu quero trazer para você essa parte de baixo aqui, ó. Isso que eu falei agora. Por quê que os alemães, eles não eles aceitaram e até apoiaram um regime que levou o mundo à guerra e exterminou milhões de pessoas inocentes, pessoas que tinham nada a ver com a história. Hoje nós vamos entender por que a sociedade alemã não se revoltou com seu líder escolhido segundo eles, né? E o que isso nos ensina sobre os perigos do silêncio. É sobre isso que queremos falar hoje, minha amiga e meu amigo. Porque tem aquela famosa frase, né? O barulho dos ruins, ele só tem importância com o silêncio dos bons. Ou seja, o silêncio dos bons é tão maléfico quanto o barulho dos ruins. Não estou aqui falando que somos bons e que eles são ruins, coisa desse tipo. Mas para a gente refletir se tem momentos que nós precisamos abrir a boca e protestar ou reivindicar o nosso direito. Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouco sobre esse personagem, vou colocar aqui na tela para a gente ver, sobre esse personagem que levou à morte milhões de pessoas no mundo todo. E por quê? Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, pessoal, uma pergunta. O que você faria, deixa eu até colocar aqui, o que você faria se a história se repetisse, se você visse essa história se repetindo? Pessoas que apoiam o líder, faça o que ele fizer. Pessoas que não questionam, que não se indignam com os erros ou com os crimes cometidos por esse líder. Você já deve imaginar de quem que eu estou falando, né? Então a primeira parte que nós vamos falar é sobre a máquina da propaganda, pessoal. Hitler não chegou ao poder sozinho. Ele teve uma poderosa aliada, a propaganda. Joseph Goebbels controlava tudo o que era publicado, transmitido ou ensinado. A população era bombardeada com mensagens que exaltavam o Führer e demonizavam os, entre aspas, inimigos.
judeus, comunistas e opositores. Então, a primeira parte que a gente vai ver aqui é a questão da propaganda. As pessoas recebiam diariamente propaganda maciça, endemoniando alguns povos, como os judeus, como eh, comunistas, e nós vamos ver aqui também pessoas como ciganos, testemunhas de Jeová, vários grupos que eram endemoniados e considerados inimigos. E hoje nós vemos isso no dia a dia com o famoso Zap Zap, Telegram e YouTube, eh, aquele TikTok e várias outras, vamos dizer assim, Big Techs. Empresas que bombardeiam diariamente você com ideias como esta, né. Eles são nosso inimigo, às vezes o inimigo é o Xandão, às vezes o inimigo é o Centrão, às vezes o inimigo é o Lula, às vezes o inimigo é o comunismo, às vezes o inimigo é o Congresso, às vezes o inimigo é a justiça. Então sempre colocam todos no balaio-sol para dizer que aqueles são os nossos inimigos, e quem não está conosco é nosso inimigo. Então isso desde aquela época da Alemanha. E o que mais, pessoal? Continuando aqui o nosso vídeo. Além disso, próxima imagem aqui é a repressão. A repressão ela muda de rosto, mas nunca deixa de ferir. E eu vou trazer aqui esse ponto, pessoal, olha só. O antissemitismo enraizado. O que que isso significa? Significa que a Alemanha já carregava séculos de preconceito contra os judeus. Hitler apenas inflamou esse ódio e deu a ele, ao povo, uma forma política. Esse ódio que tinha pelos judeus. Quando se desumaniza um grupo, é mais fácil justificar o impensável. O que você te faz lembrar isso aqui? O, o ódio que esse povo alemão tinha pelos judeus não era daquele momento ali. Quando Hitler ele trouxe isso em forma de política, foi assim música para os ouvidos do nazismo, digamos assim, das pessoas que queriam se livrar dos judeus, tinham ódio dos judeus. Por quê? Para a gente refletir. Quais os motivos pelos quais alguns alemães tinham ódio dos judeus? Tinham preconceito, e não somente dos judeus, né, de povos considerados diferentes, de uma cultura diferente. Algo semelhante ao Brasil, algo semelhante com o ódio para com os pobres, para com os negros, para com os homossexuais, para com os de religiões diferentes, como Testemunha de Jeová, algumas religiões cristãs que não são aceitas, que são tidas como seitas pelas pseudo-religiões oficiais do país. Religiões de matriz africanas nem se fala, os cabas chuta, bate e faz um negócio lá louco, né. Então será que é mera coincidência que no Brasil também tem um povo assim, que se considera melhor, um povo de uma raça pura? A parte 3 que eu vou trazer para a gente é sobre exatamente o medo e o silêncio. Ah, e antes que eu me esqueça, você está vendo aí essa parte ali? As fake news, diariamente, trazendo motivos para você odiar um determinado povo ou um determinado grupo da sociedade. Nenhuma semelhança é mera coincidência. A parte 3 é o medo e o silêncio. Começou com o silêncio, mas terminou em tragédia. Alguns dos alemães, eu imagino, falavam assim: "Ah, isso não é comigo. Ah, isso é um líder que está tomando atitudes drásticas, mas que são necessárias e eu vou ficar calado, vou ficar na minha". Existia 2 tipos de silêncio, pessoal, naquela época. O silêncio dos que gostavam do que estava acontecendo, dos que apoiavam, mas não tinham coragem de dar a cara a tapa, e também o silêncio do medo. Era o medo porque o regime exterminava todo e qualquer obstáculo, fosse judeu,
fosse testemunha de Jeová, fosse homossexuais ou fosse dos próprios alemães que se colocassem contra o regime, que se colocasse como obstáculo. Então, tinha o silêncio do medo e tinha o silêncio daqueles que apoiavam o regime. E aqui embaixo a gente pode ver isso. Quem se opunha ao regime era perseguido, preso, torturado. Muitos alemães sabiam que criticar Hitler ou Bolsonaro, né, se trazendo para cá, poderia significar a morte e escolheram o silêncio. Outros simplesmente olharam para o outro lado. Isso aqui não é comigo, isso aqui é com outra pessoa. Hoje, quantos políticos nós vimos aí que morreram politicamente porque passaram a criticar Bolsonaro? Se você critica Bolsonaro, essa galera aí tem a lei do cancelamento. E eles cancelam. Não pode criticar o seu reizinho, não pode criticar o seu Messias, entre aspas, não é, pessoal? Não pode criticar, porque ele é, assim como Hitler era, vamos dizer assim, escolhido. Então ele poderia fazer o que quisesse e esse povo assinava embaixo. E o próximo passo, a quarta parte, é oportunismo e conveniência. Oportunismo e conveniência, por que isso? Porque milhares de alemães se beneficiaram com o regime, pegaram empregos de judeus expulsos, assumiram seus negócios e passaram a viver melhor. A indiferença de muitos era, na verdade, conveniência disfarçada. Vou ficar quieto porque estou ganhando, está sendo bom para mim. E hoje tem muito disso também no Brasil. Tem muita gente hoje que não concorda com o que está acontecendo, mas finge concordar porque está sendo beneficiado, seja por empregos, seja por fama, para ganhar seguidores, likes e monetização, seja por qualquer outro motivo, está achando que está ganhando algo. Tem pessoas que abrem mão do próprio emprego, tem pessoas que abrem mão da própria família, porque não abrem mão dos seus princípios. E nós já vimos aqui que estes são, de fato, na minha opinião, os mais perigosos, porque são capazes até de pegar em armas e matar por achar que está defendendo os seus princípios. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que são beneficiados e um grupo de pessoas que agem como verdadeiros radicais. E como o próprio Bolsonaro falou no depoimento na frente do Xandão, como verdadeiros idiotas. Não são palavras minhas, palavras do Bolsonaro. E continuando aqui, nós temos que começou com silêncio, mas terminou em tragédia, mas nós também temos a história, né? A doutrinação e ignorância. O que se ensina molda o que se repete. Nas escolas da Alemanha, nós vamos ver aqui, as crianças elas eram ensinadas desde cedo a adorar Hitler e odiar os diferentes. Com o tempo, o regime moldou uma geração inteira, incapaz de enxergar o que estava errado. Aqueles que viam, escolhiam não perguntar. Então, essa foi uma outra forma também do povo se calar perante a tragédia que estava acontecendo na Alemanha naquele momento. Conclusão: o alerta para hoje. O nazismo não foi uma obra de um homem só. Foi sustentada por milhões que colaboraram, se calaram ou fingiram não ver. É por isso que a história nos alerta. O mal não vence porque é forte. Ele vence quando os bons se calam ou se omitem. Simples assim, pessoal. Então, a história ela pode estar se repetindo, sem dúvida nenhuma. E o que acontece hoje é, se as pessoas hoje elas estão cada vez mais sensíveis, digamos assim, cada vez mais incapazes de demonstrar empatia, demonstrar misericórdia, demonstrar perdão, demonstrar amor. Elas estão cada vez mais aptas a demonstrar juízo, julgamento, justiça e às vezes até com as próprias mãos. Pessoas que carregam a Bíblia no lado e se alegram
quando vê uma pessoa sendo morta, porque aquela pessoa estava fazendo algo contra a lei. Então são pessoas que estão realmente num mundo muito paralelo, um mundo de radicalismo, um mundo muito perigoso. E o alerta de hoje é esse, que você possa refletir, você que ainda não está cooptado por essa ideologia de extrema direita. Nós vimos agora pessoas comemorando, porque o Congresso derrubou um decreto do governo só porque o governo era Lula. Se o governo fosse Bolsonaro, essas mesmas pessoas que estão comemorando estariam iradas, estariam perseguindo o Congresso. Eu pergunto para você, isso é honestidade? Só para você pensar um pouquinho, tá bom? E para nós finalizarmos, refletirmos sobre isso. Nós até quando nós iremos ver a história se repetir e ficarmos calados? Só porque estamos ganhando ali um emprego, não é? Ou porque estamos ali, defendendo nossos princípios e vamos deixar com que aconteça isso. Para finalizar, eu vou trazer aqui um pequeno resumo, pessoal. Olha só, esse resumo aqui mostra um pouco sobre o nazismo, o regime do Hitler. No contexto histórico, o nazismo de 1933 a 45, na Segunda Guerra Mundial, ideologias antissemita, Hitler e propaganda do ódio, judeus europeus, quase 9 milhões de assassinatos, 6 milhões de mortes só dos judeus, que era o alvo principal. Solução final, campos de extermínio, métodos de extermínio. Tem aqui, pessoal, olha só, campos de extermínio, fuzilamento, guetos, isso aqui já é uma revolta, né? Guetos, Varsóvia, trabalho forçado, experimentos médicos, marchas da morte, ciganos, mais de 500.000 ciganos foram mortos, essas são as vítimas. Pessoas com deficiência, é isso mesmo que você está ouvindo, pessoas com deficiência eram mortas. Opositores políticos, testemunhas de Jeová, homossexuais. E aqui tivemos uma revolta, só aumentar aqui a tela, aumentar mais um pouco. Reações e resistência, revoltas em guetos, fugas de campos, apoio de civis justos, julgamentos de Nuremberg após a guerra, criação do termo genocídio, não queria nem falar esse termo, Declaração dos Direitos Humanos e Museu e Memórias do IA. Eu não vou falar aqui essas palavras que pode gerar problemas aqui na plataforma. Mas aqui você viu o resumo do que começou apenas porque um líder achava que podia fazer tudo, que era escolhido lá de cima para fazer tudo. Então, mera semelhança com o autoritarismo do Bolsonaro não é mera coincidência. Eu fico por aqui, deixando para você a seguinte reflexão: se esse vídeo te fez refletir, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que confrontam o passado para proteger o nosso futuro. Você que é de extrema direita e está um pouco revoltado com este vídeo, se inscreva também. Teremos a oportunidade aqui de dialogar, argumentar e confrontar argumentos para saber se de fato você tem argumentos para pensar da forma que você pensa hoje. Você que é de direita, mas não é radical. Você que é de centro, mas não é radical. Você que é de esquerda e quer combater o nazismo e o fascismo, se inscreve também no canal. Vamos ajudar a realidade chegar a cada vez mais lares. Deixe seu like que é importante. Um abraço. Eu sou o Lula, hoje vestido com o manto rubro-negro, vou tirar aqui para você ver direitinho, em homenagem ao Flamengo, que apesar de perder ontem, fez um bom papel no Mundial de Clubes. Se inscreve e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Pense nisso. Tchau, um abraço. Saudações.